Fazer bem simples, Meus olhos firmes no Senhor, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Oh, glória. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu Glória a Deus. aleluia, glória a Deus. Depois eu vou falar com você, e falar vocês que já tá bom, vocês ver como fica a live. Aleluia, glória a Deus. Estamos aguardando aí os irmãos. Maravilha, já temos algumas pessoas aí conosco. Pastor Josimar, Franciele, a Bruna, a Dayana. Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. O Lucas Guerreiro, glória a Deus. Eu tenho certeza que nesta tarde o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Estamos nesse dia iniciando mais uma série, né, de live, Momento com Elas. Estamos na terceira série. A primeira foi com o tema Identidade, né, junto com a pastora Luciana Firmino. A segunda foi junto com a pastora Mundi e a pastora Silvana, que fez esta live. E hoje nós iremos fazer esta live juntamente com a Dani Guerreiro. Né? E eu tenho certeza que será bênção para a tua vida, será uma direção da parte do Senhor para a tua vida. E um tema forte, né? Um tema que nós estamos lidando com ele todos os dias. No tempo que estamos vivendo, esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade. Então temos enfrentado, né, muitas perdas em várias áreas da nossa vida. E hoje em especial nós queremos falar de uma perda que é muito importante para as nossas vidas. É quando nós perdemos os nossos entes queridos. Quando nós perdemos alguém que nós amamos. Né? Mas estamos aqui nesta tarde para dizer para você que passou por essa experiência que Deus é contigo. Aleluia. Que o nosso maior consolo está no Senhor Jesus, está através do Espírito Santo. É só Ele que pode nos consolar. E nada está perdido. A vida continua e Deus tem bênção para a tua vida. Amém. Estou aqui nesta tarde sobre a companhia da missionária Silvana, essa mulher de Deus que tem me apoiado, amém, tem me ajudado. Uma coluna que Deus tem colocado ao lado do nosso ministério. Nós somos da Igreja Vida Abundante, né? Um ministério que nós amamos. E o Senhor nos deu e deu pessoas para estar ao nosso lado, amém, trabalhando para o Senhor. Né? Eu vou deixar aqui que a missionária cumprimente vocês. A paz do Senhor. Amém. Que o Senhor nos alcance mais uma vez nesta tarde, a qual nós vamos, né, um tema, eu venho analisando, o Senhor abriu conosco falando quem somos nós diante dele, qual que é a nossa identidade diante de Deus. Aí o Senhor veio e fala sobre esperança, que nós temos que ter esperança diante do cenário a qual nós nos encontramos. E hoje o Senhor está falando sobre perda. E a gente precisa entender, pastora Josi, que com Deus o perder é ganhar. É verdade. Nós não entendemos hoje o porquê estamos perdendo, mas eu aprendi que para ganhar é necessário perder. Falando humanamente é difícil. Sim. É muito difícil. Ainda mais quando nós perdemos alguém a qual nós amamos. Quando nós perdemos bens materiais, coisas assim, se superam um pouco mais, dependendo também da pessoa. Mas quando a gente perde alguém, seja mãe, sogra, sogro, irmão, não tem grau de parentesco aí. A perda é perda. Verdade. Então o Senhor quer tratar conosco
O Senhor tem cura para nossa alma. Glória a Deus, eu creio. Para nossas feridas, né? Porque são feridas abertas que para a gente receber o novo de Deus precisamos ser curados. Amém. Todos nós precisamos de cura, todos. Verdade. Né? Não tem um ou outro não. Sempre nós temos uma área que o Senhor precisa curar. E nesta tarde Ele vai nos curar. Glória através da palavra dele, através de algum testemunho, através da manifestação do Senhor, Ele vai nos curar. Eu creio. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus nesta tarde. Amém. Glória a Deus. Nós iremos orar ao Senhor. Amém. Iremos orar ao Senhor pedindo ao Espírito Santo para que comece a trabalhar na tua Amém, vida. Jesus. Comece a mudar situações, comece a tocar em teu coração. E aonde há uma ferida, aonde há uma dor, aonde há uma tristeza, eu creio pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, que haverá cura para tua casa, para tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido e maravilhoso, nesta tarde tão gloriosa a qual o Senhor preparou para nós, ó Pai. Eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, a esta vida nesta tarde, mudando, transformando, curando. Meu Deus, que a Tua palavra seja plantada nesse coração. Meu Deus, que o choro esta noite, nesta tarde, pode ser cessado, ó Pai. Console este homem, console esta mulher, porque esse poder só o Teu Espírito Santo tem, ó Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer, para falar com os Teus filhos que estão do outro lado. E só o Senhor sonda, Senhor, como está o coração desta pessoa. Só o Senhor sabe as necessidades, mas que nós venhamos ser instrumento do Senhor nesta tarde, para abençoar esta vida, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Glória a Deus. Que você receba esta oração, que você comece a sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí na tua casa. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de falar com o Pai neste momento, fale, porque essa tarde de cura, essa é uma tarde de cura que o Senhor preparou para a tua vida. Aleluia. Só é necessário você crer, você acreditar, você tomar posse desta tarde, que não é uma live qualquer, que não é mais uma live, mas que é uma live que está trazendo cura para a tua alma. É uma live que tem um propósito de anunciar a palavra do Senhor, e através desta palavra, que é viva e eficaz, você venha a ser curado nesta tarde, em nome de Jesus. Porque nós já falamos em outras lives que você é filho, filho amado, que Deus te ama, que Deus cuida de você. Falamos de esperança, que ainda há esperança, não está nada perdido. E eu quero ainda nesta tarde ler com você no Salmo de número 30, no verso 5, apenas a parte A, que diz assim: o choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Creia nesta palavra. Não é uma palavra minha, não é uma palavra da missionária Silvana, é a palavra do Senhor Jesus que está falando com você nesta tarde. É Ele que está dizendo: filho, o choro pode até durar uma noite, mas creia que a alegria vai chegar. O momento da tua alegria vai chegar. Aleluia. Perder não é fácil. Perder não é fácil. A Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter como posso perder, mas o melhor é saber que eu tenho um Deus que cuida, que vela pelas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo consolar a tua alma. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você perdeu nesses dias, mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe da cura que você precisa. Ele sabe como está o teu coração nesta tarde. E eu tenho certeza que da mesma forma a qual você abriu o teu Facebook hoje, a qual você navegou nesta live, você não vai sair.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar com você. Em nome de Jesus, aleluia. E eu quero já pedir a você, comece compartilhando. Comece enviando o link dessa live para alguém que você entenda que precisa ouvir uma palavra da parte do Senhor nesta tarde. Alguém que você conhece, que você sabe que está em desespero. Alguém que perdeu algo e se encontra desconsolado. Envie, seja instrumento do Senhor para compartilhar esta live, abençoar esta vida. Assim como você está sendo abençoado, abençoe a outros. Amém? Glória a Deus. Nesta live hoje, quem vai falar conosco é a levita Daniela Guerreiro. Glória a Deus. A Dani é uma levita aqui do nosso ministério, a De Vida Abundante, que teve uma experiência extraordinária com Deus. Não teve uma experiência somente de perda, mas de superação, de bênção. Que é isso que nós queremos dizer para você. Deus, às vezes, ele tira algo, mas nos dá outro. Deus às vezes fecha uma porta e abre outras. É verdade. Algumas coisas é necessário acontecer para o nosso crescimento. Tem coisas que não adianta a gente questionar o Senhor. Não adianta ficar preso a uma situação. Precisamos abrir a nossa visão e entender o que Deus quer de nós. O que Deus está preparando para nós. E começarmos a viver uma nova dimensão. Aleluia. Amém? Amém. Eu vou aceitar aqui a Daniele Guerreiro. Envia a solicitação, Dani. Deixa eu ver se a Dani enviou para nós. Aqui a solicitação para que a gente possa aceitá-la. E ela já falar conosco nesse momento. Glória a Deus. Enquanto nós vamos, vendo aqui os trâmites, eu tenho uma palavra nesta tarde pro meu e pro teu coração. É uma palavra muito conhecida no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 7, no versículo de número 11. O Senhor nos diz assim nesta tarde: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aquela mulher, irmãos, essa viúva de Naim, ela já havia passado por essa situação, de perda. Ela perdeu o seu esposo e ela estava ali pela segunda vez passando pela mesma situação, pela mesma dor. Só que quando Jesus, ele se aproxima, ele foi passar por aquele lugar, porque foi necessário ele passar para quê? Para chegar até aquela mulher e trazer alegria de volta, porque ela já não tinha mais nada. Já tinha tido esposo, já tinha enterrado o esposo e agora estava enterrando o seu filho. Só que o Senhor, quando chegou na porta, olhou para aquela mulher e com um olhar de íntima compaixão. O Senhor Jesus sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo por aquela perda. E Jesus chega na hora certa. Glória a Deus. Nada, irmãos, nada pode parar, deter o poder do Senhor. Se o Senhor, a gente fala assim, só não tem jeito para a morte. Sim, se Jesus não quiser. Porque se ele quiser, ele vai fazer como ele fez com esse filho dessa viúva. Ele tocou e aquele moço voltou à vida, Jesus devolveu a vida. Então nós temos que ficar, direcionados com a palavra do Senhor, porque tudo é permissão do Senhor. Verdade. Hoje eu falava com uma missionária, a palavra do Senhor vai dizer: quem és tu, Caco, para contender comigo? Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que isso doa, mas o Senhor chegou na hora certa, olhou para aquela mulher com um olhar de íntima compaixão e falou: não chores,
porque eu cheguei. Então não chore mais nesta tarde, porque o Senhor chegou. Aleluia. O Senhor Glória a Deus, eu chegou creio. para devolver algo que você acha que perdeu, mas o Senhor está te devolvendo. É verdade. Eu não sei o que é, da maneira que é, mas o Senhor chegou e diz: não chores. Glória a Cesse Deus. o teu choro nesta tarde, porque o Senhor Aleluia. chegou na tua Eu vida. creio, Amém? Pai. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. A Dani já está aí conosco. Está nos Pai, ouvindo, Senhor. Dani? Ouvindo, paz. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem? Só um minutinho que eu não estou te ouvindo. Só um minutinho. Tá me ouvindo? Tô. Ok, para mim também ficou bom agora, deu para ouvir. Dani, seja bem-vinda, tá? Para mim é um prazer muito grande poder falar com você nesta tarde e eu agradeço a Deus por você aceitar compartilhar desse momento tão delicado, né, a qual você passou, mas que tem produzido vida, tem produzido bênção, né? E é assim que o nosso Deus trabalha. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua experiência. Fique à vontade, tá? Não precisa se aprofundar, que a gente sabe o quanto é delicado, mas dentro do que o Espírito Santo falar ao teu coração e você possa compartilhar conosco, eu tenho certeza que você vai estar abençoando e edificando outras mulheres que passou pela mesma situação ou está passando pela mesma situação a qual você passou e talvez está achando que não vai conseguir, que não vai dar conta, né? E o que nós queremos declarar para essas mulheres nessa tarde é que elas vão conseguir, elas vão dar conta, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E quando essa confiança ela é acrescentada a cada dia, nós venceremos. O Senhor nos dá força para vencer, né? Dani, fique à vontade, pode falar conosco. Amém. A paz do Senhor. Meu nome é Daniele, né? Eu sou da Vida Abundante há 5 anos já. E eu quero muito compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha vida no ano passado, né? No ano de 2019. Eu quero compartilhar primeiro a parte triste e a parte boa de tudo isso que eu vivi. Primeiro, em abril de 2019, a minha filha veio a falecer. Todo mundo já conheceu ela, né? A Lorena. Ela tinha 1 ano e 4 meses. E antes de abril, de janeiro para abril, a gente veio passando por momentos difíceis. Eu e meu esposo Lucas, levava ela para o médico, toda vez ela ficava doente. A gente não entendia o porquê. Toda vez era uma coisa que ela tinha, sempre era um problema que aparecia. E a gente não entendia o porquê, o que Deus queria fazer na nossa vida. Então, um dia eu levei ela ao médico e descobri que ela estava com pneumonia. Então eu fiquei preocupada, né? Só que em nenhum momento eu pensei que ia ser algo tão sério. A gente nunca espera pelo pior, né? Então eu cheguei, levei, tratou, eles passaram os remédios que tem que passar, a gente deu tudo certinho, só que os remédios não fizeram efeito. Lá vai a gente de novo para o hospital. Fomos de novo, passaram outros remédios. A gente cuidou tudo certinho, o remédio não fez efeito. Na terceira vez que a gente foi para o hospital, eu perguntei pro médico, esse remédio vai fazer efeito, né? Que é antibiótico que tem que dar. E aí ele falou que sim, que se não fizesse ia ter que internar ela. Porque eles estavam fazendo de tudo para que ela não fosse internada por conta das bactérias que tem no hospital, né? E como era muito novinha, era perigoso ela pegar uma dessas bactérias. Então tá. Aí nesse dia, quando eu cheguei em casa muito, muito, muito triste mesmo. E eu lembro que eu coloquei um louvor e me ajoelhei no chão com ela. E ali eu comecei a orar. E perguntei para Deus, Senhor, por que a gente está passando por isso? O que o Senhor quer?
E Deus falou para mim assim: eu estou te preparando. Eu escutei uma voz no meu ouvido que falava: eu estou te preparando. Mas mesmo assim eu não entendia o que que Deus queria comigo. Então se passaram, os meses foram se passando, e ali eu orei muito. A gente perdeu noite sem dormir, a gente não dormia direito, até chegar o dia da última noite dela em casa, que ela ainda eu amamentava ela ainda, né? Ela mamava no peito, e ali a gente não dormiu essa noite. E ela não queria comer nada, ela comia, né, outras coisas, comida, e só que naquele dia ela só queria ficar comigo, ela não desgrudava de mim. E eu, por nenhum momento, eu pensei que no dia seguinte eu já não ia ter mais a minha filha comigo. Então, quando foi no dia seguinte, a gente levou ela para o hospital, porque ela passou a noite inteira com dor e gemendo. Ela não falava, então a gente não sabia aonde doía, mas a gente sabia que estava doendo. Levamos ela lá para a UPA, chegamos lá, Deus colocou uma médica muito boa para que pudesse ver, assim que olhasse para ela, pudesse ver que tinha algo de errado. Então, a médica pediu para internar ela. A gente ficou esperando lá na UPA. Vocês sabem que a UPA é lotada, né, de gente, muito cheia, até ser atendida demora, mas no final acabou que ela conseguiu ser atendida. Foi uma médica muito boa, trataram ela muito bem. Em relação a médico, esse tempo que a gente viveu, a gente não tem do que reclamar, porque os médicos foram tudo médico bom. Então aí a médica Deus falou que ia ter que prepara, internar né, ela. Dani? Deus prepara. Às vezes a gente que não quer entender nem aceitar, porque é difícil para nós entender, mas Deus já É, estava preparando, né? é verdade. E sempre eu pedia para Deus que ele colocasse um médico bom, né? Porque tem casos que é por culpa de médico, porque médico não atendeu, não quis atender, tudo isso. Então, eu sempre pedia para Deus colocar um médico bom. Então, aí, quando ela chegou lá na UPA, ela estava com falta de ar. E eu lembro que a noite passada eu amamentei ela porque ela não queria sair do peito. O meu peito chegou a doer de tanto que ela mamou, pela última vez, né? E quando chegou na UPA, ela teve que ficar no oxigênio. E eu perguntei para a enfermeira, né? A enfermeira que estava lá, eu perguntei para ela se eu podia dar mamar para ela, porque ela não tinha comido nada. Da hora que ela acordou, ela não comia nada, nem tomar água, nada. E aí a enfermeira falou que podia tentar, né? Porque ela não tava, a respiração dela não estava já mais igual, não era mais a mesma. E aí eu lembro que naquele dia eu peguei ela no colo e tentei amamentar ela. Eu lembro que ela deu umas 3 respiradas assim e não conseguia. Aí eu não insisti, né? Aí ela voltou pro oxigênio. Quando foi umas 5 horas, 5:30 da tarde, aí saiu a vaga pro HC, pro Hospital das Clínicas lá do centro. E aí a gente queria levar ela de carro porque tinha que esperar a ambulância, mas não podia levar ela de carro por conta do oxigênio que ela tinha que tomar, né? Então a gente teve que ficar esperando a ambulância. Além de esperar a vaga, nós teve que esperar a ambulância. Então a gente esperou a ambulância. Quando a ambulância chegou, fomos para o HC. Ficamos na parte da pediatria e chegando lá no HC, os médicos estavam esperando, todo mundo já estava esperando ela, mas nem os médicos estavam assim achando que era um caso grave. Nem eles estavam pensando. Então, quando a gente chegou lá, os médicos até estranharam, perguntaram por que demorou, né? Eu falei por causa da ambulância, que a gente tava esperando e tudo. E aí tá. Aí eles colocaram ela lá na cama, deixaram ela só de fralda só, colocaram todos os aparelhos, aí começaram a fazer muitas perguntas, pediram os exames para ela, né, para fazer nela. Todo tipo de exame ela fez, todos. Aí, quando foram fazer tirar o raio-x do pulmão, né? Porque o pulmão dela, os dois lados, estavam com pneumonia, já não era mais em um. Porque quando descobrimos, só estava de um lado, mas não. Nesse dia a pneumonia já tinha espalhado já.
E aí a gente foi, e aí o médico fez lá o raio-x e viu que a pneumonia estava espalhada, já tinha consumido o pulmão dela inteiro. Então, o procedimento deles é colocar um tubinho dentro do nariz da criança para poder tirar o catarro, né? Porque a pneumonia é um catarro que fica dentro do pulmão. Então, quando eles foram fazer esse procedimento, eles perguntaram se a gente queria ficar na sala, né? Porque é um pouco forte. E eu saí, né? Eu e o Lucas saiu da sala lá do quarto. E aí, na hora que eles colocaram esse tubinho, em vez de sair catarro, saiu sangue do pulmão dela. Ali os médicos foram ver que o negócio estava sério. E eu lembro que tinham mais de 4 médicos dentro da sala só para cuidar da minha filha. Então, foi algo assim que eu fiquei. Em nenhum momento, sabe? Eu pensei assim que dali eu não ia mais sair sem ela, sem vida. E então foi. E eu lembro que eu levei, que o Lucas trouxe as roupas dela, sabe? A gente pensou que ia precisar usar, mas acabou que não precisou de nada. E ali eu orando, a gente orou. Eu lembro que eu mandei mensagem para as irmãs, né? Lá no grupo, pedindo oração. Eu lembro de cada pessoa que orou por nós, que orou pela nossa família. E Deus, né, foi no dia 20 foi no dia 20 de abril, né, que isso aconteceu. As horas foram passando, foram fazendo exame, exame, exame. E ali a minha filha estava meio sonolenta, né? E os médicos não estavam entendendo por que que ela estava meio sonolenta. E os médicos procurando entender o que estava acontecendo. Então as horas foram passando até chegar um certo horário. Que depois que eles fizeram esse exame, eles colocaram esse tubinho no nariz dela para poder tirar o catarro, que já não existia catarro. Aí eles foram fazer outros tipos de exame. E ali que a coisa começou a ficar séria. Eu lembro que depois dessa hora, eles não deixaram a gente mais entrar na sala do quarto. E eu lembro que eu vi uma médica correndo. Na hora que eu vi aquela médica correndo, a mãe sente, né? A mãe sente no coração que alguma coisa de errado tá acontecendo. Verdade. E ali, naquela hora que na hora que eu vi essa médica correndo, eu falei, alguma coisa tá acontecendo. A minha filha, eu acho que tá, sabe, que Deus estava levando a minha filha e os médicos não queriam contar, não paravam para contar, não queriam contar. E quando eu vi, tinha muitos médicos dentro de uma sala só. Ela estava em um quarto sozinha, né, sem nenhuma criança junto. E ali eu vi que tinha alguma coisa acontecendo. E depois eles foram falar pra gente o que que tinha acontecido. Eles falaram pra gente que ela tinha tido uma parada cardíaca, que ela tava morrendo, né? Que o coração dela já não tava. E aí eu comecei a entrar em desespero. Só que mesmo assim, sabendo que ela tinha tido essa parada, eu ainda estava com a fé, sabe? Eu ainda estava com esperança que Deus ia dar a vitória e que isso que a gente estava vivendo era só um testemunho para eu contar. E foi. Aí passou mais horas. Pedir para ela enviar novamente. Irmãos, eu acredito que caiu a conexão da Dani. Aguardar ela nos enviar novamente, tá? Mas um pouquinho do que a Dani esboçou, né? Nós sabemos que não é nem de perto, nem não dá nem para se imaginar, de fato, o desespero de uma mãe, de um pai diante de um quadro como esse. E todas as pessoas, o mais lindo que eu vejo em toda essa história é que todas as pessoas que tiveram esse tipo de experiência, eles sempre identificam Deus falando com eles. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós não queremos aceitar. A Bíblia nos diz, o Senhor nos alerta, né? O Senhor fala conosco, o Senhor dá sinais, mas muitas das vezes, né, Dani, eu estou falando que
o que acontece na maioria das vezes é que o Senhor dá sinais, o Senhor nos alerta, mas é algo muito doloroso e nós não queremos aceitar. Eu ouvi vários testemunhos e todos os testemunhos que eu ouvi, as mães esboçaram a mesma coisa que você esboçou, né? Que no momento em que estava perdendo, você sentiu no coração que tinha algo diferente acontecendo, que tinha chegado o momento. A gente sente, né? Todas que eu ouvi falar falou a mesma coisa, que sentiu quando essa situação estava de fato acontecendo. E em tudo isso, Dani, o que foi assim de mais impactante para você, assim, que você entendeu que era o momento que Deus realmente estava levando a pequena Lorena? Então, aí, voltando aonde eu parei, para que as pessoas possam Sim, fica à entender. vontade. Então, aconteceu que ela teve 5 paradas, né? E até aí eu ainda estava assim, sabe, em estado de choque. Aí tiveram que entubar ela ia ser encaminhada para UTI, para outro hospital. Só que na 5ª parada que ela teve, ela não resistiu. E o médico foi dar a notícia e o médico não conseguia falar. E eu lembro que quando eu entrei no quarto, os médicos choravam, sabe? Porque tinham perdido a vida de uma criança, de um bebê ainda, né? Porque É, ela só tinha 1 ano e um 4 meses. anjinho, né? E aí eu lembro que quando eu vi ali a minha filha sem vida, eu lembro que eu caí de joelhos naquele chão e comecei a pedir para Deus, sabe, para que ele pudesse ressuscitar ela. E comecei a pedir para Deus para que ele ressuscitasse ela, porque a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar. Mas então, eu quero falar agora o que Deus fez comigo, o que Deus fez na minha vida depois que ele levou ela. Isso é importante, Dani, porque tem pessoas que acham que não vai viver, continuar a vida depois que passa por uma experiência. E essa é a primeira sensação que todo mundo realmente tem. Uma das coisas que Eu, jamais a gente pode falar para quem perde o seu ente querido é dizer não chore, ou seja forte. Porque esse é o é, momento que, de fato, a pessoa tem que chorar, sim, tem que Né? viver o momento do luto, né? Eu não digo que ela deva estender esse sentimento, por muito tempo. Porque, assim, a saudade, o choro, chega a um tempo que ela continua, mas por saudade, né? É perigoso quando as pessoas entram nesse estado de luto e leva isso para a sua vida inteira, né? Isso é o que eu quero nessa tarde dizer para você que está nos assistindo. A sua dor, ela é real, ela existe. Chorar, tem que chorar mesmo. Quantas vezes senti a necessidade de chorar, falar do assunto. Isso é importante para nós, ser humano, e a Bíblia não nos condena a fazer isso. A palavra do Senhor jamais nos condena a chorar, a falar. Não, isso nós precisamos fazer. O que eu quero de fato te advertir esse luto tem um tempo. A Bíblia diz que tudo tem um tempo. Vai ter aquele tempo de é, choro, de desespero, mas nós afogar e entrar nesse choro de desespero. Tem que ter o tempo de chorar, mas chorar de saudade, chorar por ter boas lembranças, né? Chorar porque tá sentindo a falta ali, mas não deixar que esse luto, esse choro leve você para o poço de uma depressão, de um desespero, de uma perda de vontade de viver, até porque os seus amigos, os seus parentes ainda precisam de você, ainda há uma vida. E com certeza essa pessoa a qual você perdeu não ia gostar de te ver sofrendo desse jeito. Então, por honra a essas pessoas, se você se encontra nesse poço de tristeza, de angústia, de aflição, que você não consegue sair por conta de uma perda, que o Espírito Santo do Senhor possa te tirar dessa situação nessa tarde. Chorar sim, chorar por lembrança, por saudade,
mas nunca por desespero, por falta de vontade de viver, porque a vida continua e Deus te presenteou com uma vida, não é? Conta, Dani, como foi a sua superação para que outras mulheres entendam, né, como prosseguir, outros homens entendam como prosseguir depois de uma perda como essa que você teve. Então, aí quando eu na hora não quis aceitar, e eu lembro que no dia que a gente teve que ir lá pro velório, tudo, eu lembro que quando eu vi ela ali, eu entrei em desespero, chorei muito, muito, muito mesmo. Mas teve um momento que eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que tinha muitas pessoas em volta de mim, mas nesse momento que eu senti isso, eu senti como se Deus estivesse tirando a dor do meu coração com as mãos. Glória a Então ali eu Deus. já não vi mais, eu já não vi a minha filha mais sem vida. O corpo dela já não estava mais frio, eu senti o corpo dela quente e ela dormindo. E ali já só estava só eu, ela e Deus. Então, a partir daquele dia, Deus foi transformando, foi me transformando. Eu lembro que na segunda-feira, né, que ela faleceu no domingo, eu lembro que na segunda-feira eu falei assim pro Lucas, vamos para a igreja na terça, né, que era dia de culto na terça, e eu falei, vamos para a igreja. Por mais que só tinha passado só 2 dias, 3 dias que tinha acontecido, eu queria muito que Deus falasse comigo, que Deus falasse com a gente, sabe? Porque eu senti no meu coração que Deus tinha uma palavra para mim. E eu lembro que Glória na a Deus. terça-feira eu fui para a igreja e lá tinha um pastor que eu nunca vi na vida, não sei se vocês lembram, acho que é o pastor Carlos. Lá Deus usou esse pastor para falar comigo, para falar com a gente. Então, tudo que eu precisava ouvir, Deus falou através Glória desse a pastor. Deus. E a partir daí, eu lembro que minha vida totalmente mudou. Eu já não sentia, eu já não me via mais como eu, já não era mais eu. Eu sentia uma tranquilidade no meu coração, uma paz, um alívio, sabe? Porque a dor de você perder um filho é uma dor que você parece que não tem vontade de viver mais. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu confesso que eu estava com muito medo de eu se afastar da igreja, sabe? De eu se afastar dos caminhos de Deus. Porque o que a gente pensa quando a gente perde é isso. A gente só pensa na tristeza, a gente não quer mais fazer nada, a gente não sente vontade de fazer nada. Porque vai uma metade de você embora. E é o que eu falo, a gente tem solução para tudo nessa vida, só Verdade. não tem solução para morte. Não tem solução para a morte. Então ali Deus foi e me transformou. E eu lembro que um dia a minha prima veio, né, para me dar apoio e eu fui conversar com ela e falei assim para ela que eu via todo mundo chorando, todo mundo sofrendo, mas eu não estava sofrendo. Só que eu não conseguia contar isso para ninguém. Que as pessoas me olhavam com outros olhos, mas eu não estava vivendo luto, eu não estava sofrendo luto, sabe? Eu não tava, não porque eu não amasse a minha filha, que jamais eu amava muito e amo, mas o que Deus tinha feito em mim era algo extraordinário. É É um algo que consolo, né? É um consolo que só o Espírito Santo faz e ninguém vai entender, por mais que a gente tenta explicar, nem a gente fica assim olhando e pensando, meu Deus, por que eu não estou sentindo? Até às vezes a gente é, se cobra que gostaria de sentir e parece que está anestesiado aquele sentimento, né? É coisa do Espírito eu Santo, é muito lindo o trabalhar do Espírito Santo. eu me sentia como se eu tivesse anestesiada, sabe? Como se não tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de perder. Eu não digo que eu perdi a minha filha, quando alguém pergunta, eu digo que Deus levou ela, eu entreguei a Deus a Glória a ela, sabe? Deus. Porque eu sei que ela tá com Deus, eu sei que ela tá feliz onde ela tá. E se ela tá feliz onde ela tá, isso me faz me sentir bem, sabe? Isso me faz querer continuar todos os dias. É, mas igual a pastora falou que o luto, a gente tem que chorar, faz parte do ser humano chorar. Igual eu choro, não todos os dias. Eu tenho os meus momentos de me desesperar, de chorar, mas de sofrer, eu não sofro. Eu vou estar Exatamente. mentindo se eu falar que eu sofro pelo que aconteceu. Não, eu não sofro.
porque Deus me consola. Então, Glória a Deus. qualquer perda, se você tiver alguém, se alguém perdeu alguém, então o que eu digo para você não vai ser nenhum ser humano que vai te consolar, mas sim Deus. É verdade. Deus, ele é o único que pode arrancar a sua dor, ele é o único que pode tirar o seu luto, ele é o único que pode sarar sua ferida. Verdade. Então, eu lembro que a minha prima foi, né, para me dar um apoio, foi lá em casa. E eu comentei isso para ela, né? Que eu não estava sofrendo porque Deus tinha me consolado. E ali ela também ficou sem entender. E aí depois ela me falou que ela me via como essas pessoas, sabe? Como tipo assim, será por que que ela não tá sofrendo, né? Ela acabou de perder a filha dela, sabe? Ela chegou a me julgar, pensar, Uhum. pensar de julgamento. Então ela falou que um dia ela olhou para mim, viu eu andando e ao meu lado ela viu um homem de branco. Glória Ali a ela foi Deus. entender por que eu não sofria, por que eu não estava sofrendo, porque Jesus estava do meu lado. O E Senhor quando minha mãe respondeu o questionamento dela, né? Mostrando para ela o que estava acontecendo com você. Deus mostrou para ela por que que eu não estava sofrendo, porque Deus estava comigo. Era Glória a Deus que Deus. estava me sustentando. Então, ele é o único que pode sustentar a nossa vida, ele é o único que pode arrancar a nossa dor. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou falando, tudo que eu estou falando é graças a ele. Assim, Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus, a todas as pessoas que estiveram do meu lado e que ainda estão, mas Deus, ele é o centro de tudo. É E ele verdade. mudou a minha vida, ele Glória Glória a a mudou a Deus. Deus. minha. E como eu sempre falo, vai acontecer coisas na sua vida que você não vai entender, mas que é necessário. E eu acredito que isso que eu passei era necessário para mim. Foi uma mudança muito grande na minha vida, uma mudança muito grande. Então, o meu luto, eu não falo que eu tive um luto, sabe? Que eu sofri um luto por muito tempo, porque tem histórias aí de mães que ficam em depressão, que sofrem muito. E tudo isso que eu passei, eu tive a oportunidade de conhecer outras histórias Glória e a eu tive a Deus. oportunidade, através da minha história, poder ajudar outras mães. Então, Deus, eu acredito que foi necessário eu ter passado por isso, para mudança, sabe? Para mudar a minha vida espiritual e a minha vida, sabe? Eu acredito que Deus, ele por muitas vezes ele vai fazer coisas na nossa vida, seja boas ou ruins, mas é para o nosso bem. Jamais Deus vai querer fazer algo para nos ver sofrer. Doeu no começo, doeu, mas Deus tirou a dor. Ele tirou, sabe? Glória a Ele nos Deus. sustentou. Então, O nosso o Deus, que ele eu tem um propósito em tudo, né? Tudo ele tem um propósito. aprendi, Até na morte dos santos, o Senhor tem um propósito. E a Lorena, ela fez história com tão pouquinho tempo que ela ficou conosco. Foi um anjinho que o Senhor enviou e que fez história, deixou testemunho, edificou vidas. Então, o tempo dela conosco era aquele tempo, era só aquele período a qual o Senhor tinha determinado para a vida dela. E eu louvo a Deus porque vocês, como pais que tiveram o privilégio de receber esse anjinho da parte do Senhor, entendeu isso. Entendeu que ela veio, cumpriu, né, o seu propósito, a qual o Senhor tinha determinado, e depois o Senhor a chamou. E com tudo isso, Dani, a sua vida cresceu, foi edificada, a vida do Lucas foi edificada, a vida da igreja foi edificada, porque eu lembro que a igreja sofreu com vocês, foi a nossa primeira perda aqui dentro da Igreja Vida Abundante, então foi um choque, né? Todo mundo sentiu, todo mundo sofreu, todo mundo estava ali junto, unânime, como uma família de fato, mas confiando que naquele momento Deus ia fazer coisas grandes, algo o Senhor estava preparando, né? A dor nos traz crescimento, né? E hoje você tem aí uma linda história para contar, né? E Deus mudou o cativeiro, mudou toda a situação. Hoje você está aí abençoadíssima,
né? Não Glória a bate Deus. mais um coração só, já bate dois. Olha como nosso Deus é lindo, né? Nosso Deus, É, ele é extraordinário. E assim que as mães ou quem perdeu, hoje eu tive em um velório, né, logo pela manhã, e até orando ao Senhor, falei: Senhor, né, hoje que nós iremos falar de perda, o Senhor me fez é, participar de um velório, né? O Senhor me permitiu participar de um velório. Mas eu fiquei observando, né, o trabalhar de Deus, né, conversando ali com os parentes e foi testemunhado a mesma coisa a qual você falou. Né? Deus avisa antes, a pessoa teve ali um momento com Deus, porque teve um momento de questionar, de perguntar, de querer saber mais da parte de Deus, antes que o Senhor o reconhecesse, o Senhor o preparou. E é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus, ele é extraordinário. Só precisa a gente estar atento aos detalhes. E o Senhor, quando ele leva, né, ele consola o nosso coração. Talvez alguém que está aí sofrendo muito, eu quero dizer para você, entrega a tua dor na mão do Senhor. Ele é aquele que é, cura toda e qualquer ferida. Entregue o teu luto na mão do Senhor. Eu não estou dizendo para você não chorar, não é isso. Eu estou dizendo para você entregar ao Senhor e falar: Senhor, não questione mais. Senhor, eu não entendo o que o Senhor fez, eu não entendo por que aconteceu, mas eu não preciso entender, eu só preciso ter força para continuar vivendo até o dia que o Senhor me permitir viver. Se você fazer isso, entregar na mão do Senhor, como você fez no dia, ela faleceu no domingo, na terça-feira você já buscou o recurso no Senhor. Você entendia que era Ele que ia te dar uma sustentação. Então não adianta ficar isolado em um quarto, não adianta ficar chorando dia e noite. Não, chore nos pés do Senhor, busque força nele, busque uma direção da parte dele, ele vai consolar o teu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é especialista, ele é o nosso consolador fiel. Então depende muito de mim, de você. Se entrega a ele. Ô, Dani, fala um pouquinho aí da bênção que chegou na sua vida, como você está agora, hoje, né? Já está aí nos finalzinho de ver a carinha aí, né, do novo membro aí. Nós estamos na torcida, né, que a bênção está chegando. então, depois do que aconteceu, né, depois de toda a dor que a gente passou, eu lembro que eu queria muito ser mãe de novo, né? A gente quer de alguma forma cobrir aquele vazio que fica. Só que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Sim, As coisas não estão no nosso tempo. Então eu lembro que, igual a pastora falou agora, que a gente tem que chorar nos pés do Senhor. Foi isso que eu fiz. Eu não fiquei trancada em um quarto chorando meu luto, vivendo meu luto, mas não. Eu fiquei no meu quarto, às noites, na hora que eu ia dormir, eu me ajoelhava e chorava nos pés do Senhor. Ali eu entregava a minha vida e ali eu pedia para Deus me curar, sabe? Me usar, que Deus pudesse me consolar. Então, eu lembro que eu comecei a orar e pedir para Deus que Ele pudesse me dar outra criança, né? Que Ele pudesse abençoar a minha vida novamente com um filho. Mas eu queria muito, assim, a gente quer muito que é no nosso tempo, né? Mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. O tempo de Deus pode demorar muitos anos, mas a gente quer tudo hoje, para hoje. E eu lembro que foram passando os meses e nada de acontecer, né? O que eu queria, que era ser mãe de novo. E aí, quando se passaram 7 meses, eu lembro que eu tinha um teste em casa que eu tinha comprado e tipo assim, eu acordei, foi logo de manhã cedo. É igual diz na palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela glória a manhã. Deus, eu E eu creio. lembro que de manhãzinha, quando eu acordei, algo tocou no meu coração que era para me fazer esse teste. E foi o primeiro teste, assim, que eu fiz sem ansiedade alguma, assim, sabe? Eu fiz assim, vou fazer, porque eu já tinha feito outros e toda vez eu levava o não, né? Era sempre o não de Deus que eu tava levando ali. Não é a hora, não é a hora. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos, né? Eu quero que o Senhor me dê essa benção no seu tempo, no seu dia. Não quero mais que seja no meu dia.
Então, nesse dia foi o dia que Deus queria. Então, eu lembro que eu fiz, e eu lembro que como se fosse o primeiro teste de gravidez que eu estivesse fazendo. E eu lembro que eu vi, eu não sabia se aquilo era um positivo, se era um negativo, eu estava perdida. Eu me senti perdida. Aí eu lembro que eu mostrei para minha mãe, acordei minha mãe, e ela falou que era um positivo. Aí eu chorei, chorei Glória a muito. Deus. E eu falei assim, chegou o meu dia, né? Chegou o dia que Deus queria que fosse, era aquele dia. Então, eu lembro que eu falei, contei pro Lucas, a gente se abraçou e chorou. E foi algo assim, foi muito, muito, muito lindo, sabe? Foi do jeitinho que Deus quis, não do jeito Glória a que eu quis. Deus. Então, o que eu falo é que a pessoa tem que esperar em Deus, por mais que seja difícil esperar. Porque o tempo de Deus, ele pode ser longo ou ele pode até ser rápido, mas o tempo de Deus é o melhor para a nossa vida. Glória a Porque Deus. quando a gente espera o tempo de Deus, ele não falha. É o tempo certo. É Agora, verdade. se a gente querer tudo no nosso tempo, a gente não sabe se pode dar certo, se pode dar errado, mas o tempo de Deus não falha. Então, quando eu recebi o meu positivo, foi quando eu esperei o tempo de Deus. Eu lembro que eu contei na igreja, né, no dia acho que da festa da igreja que teve. Eu lembro que eu contei que um pastor tinha me dado uma palavra, o pastor que tinha ido pregar lá tinha me dado uma palavra e Deus tocou no meu coração que era para me falar, que eu guardei por um mês, não contei para ninguém, assim. Olha, Só quem sabia eram os meus pais mesmo, assim, só os meus pais, o Lucas, só. Mas, assim, o pessoal mesmo sabia. Eu não postei no Face, eu não postei em nenhum lugar. Então, eu queria contar pessoalmente o que Deus tinha feito. E eu lembro que eu contei, né? Depois da palavra que eu recebi, eu lembro que o meu coração se encheu de alegria e de vontade de contar o que Deus tinha feito. glória a Deus. E eu lembro que no dia da primeira palavra que eu tinha recebido, quando a Lorena faleceu, do pastor Carlos, ele falou assim, que Deus ia me dar em dobro o que ele tinha levado de mim. Amém. Então eu acredito, muitas pessoas ficaram falando que ia ser gêmeos, que ia ser porque é doido, né? É em dobro, Mas né? eu entendo o que ele estava dizendo, o que Deus ia me dar em dobro. O dobro era o meu filho, que eu já estou esperando, e o que Deus fez na minha vida, toda essa Glória a mudança Deus. que ele fez na minha vida, tudo o que ele transformou em mim. Então, eu lembro que eu falei lá na igreja, que, agora eu falei, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É A gente verdade. pode chorar a noite inteira, mas o amanhã a Deus pertence, né? Então, é o que eu falo, confia no Senhor, entregue os seus caminhos a Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode consolar o nosso coração da dor de um luto, da dor da perda. E eu muito a Deus por isso. Eu agradeço muito, sabe, por essa experiência que eu tive. Por mais que tenha sido uma experiência dolorosa, mas eu acredito que foi necessário para minha vida. E Glória a Deus me Deus. mudou muito, muito. E eu agradeço não somente a Deus, mas também à igreja, né? A Igreja Vida Abundante, porque é como uma família para mim. Glória a Deus. Eu entrei na igreja, Deus tem feito muitas coisas boas na minha vida. Eu me sinto muito agradecida, eu me sinto muito amada pela Igreja Vida Abundante. Então, eu agradeço muito a Deus, porque quando a Lorena faleceu, eu não precisei ir atrás de nada, de nada, nada. Quem foi atrás foi tudo o pastor Nailton, ele fez tudo por nós, então eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um, pela vida da pastora Josi, pela vida de Amém. cada um que esteve orando por nós e que eu sei que ainda ora por nós. Então, o que eu digo é para você não desistir, você que tá sofrendo, você que perdeu alguém, que perdeu um pai, uma mãe, um filho, eu digo para você, entregue a Deus a sua dor, porque Deus ele vai te curar, ele pode te curar, Amém. ele cura, ele salva, ele liberta. A gente acha que
que a gente nunca vai, que a dor parece que nunca vai embora, mas é mentira, ela pode sim ir embora. A única coisa que fica é a saudade mesmo, é a saudade. Você não vai chorar mais, que você vai chorar. Até porque também faz bem você chorar. Quando eu choro, sabe, faz bem pro meu coração. Quando eu choro, me faz bem. Então, o que vai sair de você, o que vai sair do seu coração é essa dor que é uma dor insuportável, que é a dor da perda. Mas existe um Deus grande, Amém. Glória a Deus. um Deus que só está esperando, ele só te espera. Ah, Deus, tira de mim, ele vai tirar. Só basta você querer e acreditar, porque Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus, Deus. ele ajuda todos os dias, todos os dias. Se hoje estou aqui, eu agradeço a ele, porque ele transformou. Eu creio que Deus pode também transformar a sua vida, Em porque nome de Deus, Jesus. então, confie em Deus, que essa dor que você está sentindo vai ser curada, vai ser curada. Amém. Hoje você não entender, hoje você não entende por que está doendo, por que Deus fez isso, porque tudo na vida é permissão de Deus, né? E, igual fala, não cai Uma uma folha. árvore se Deus não permite. Então, eu acredito que tudo é permissão de Deus. A gente só não entende por quê. Mas quando a gente entrega nossa vida a Ele, tudo é bem mais fácil você superar um luto com Deus do que sem Deus. É muito fácil. Então, Deus ele está de braços abertos todos os dias. Ele só espera por você só. Amém. Então, Glória a Deus. só você entregar os seus caminhos a Ele e entregar todo o seu sofrimento, a sua dor, a dor da sua perda, tudo que você está passando. Amém? Amém. Amém. Analisando tudo que você disse, irmã Dani, eu lembro daquele momento, né, a qual você chegou lá na igreja, na festividade, e eu lembro que antes o Senhor usou o pastor Josimar para falar com você aqui na igreja. Você lembra? Eu esqueci de falar, deixa eu falar desse detalhe. O pastor, no dia que foi, acho que foi que ele pregou lá na igreja, né? Eu não me lembro. É, aqui na Aí igreja. no final do culto ele me parou e falou que Deus tinha uma benção que ia entregar na minha vida. E ali ele tinha visto que eu estava grávida, só que Deus falou para ele não me contar. Uhum. E era grávida, e era antes de eu descobrir que eu estava grávida, ele tinha me falado. Aí eu acho que não passou nem muito tempo depois, aí eu descobri que eu estava grávida. Então, Deus, ele sempre também, Deus vai usar as pessoas para falar com você. Ele Ele vai avisa. usar qualquer pessoa, Deus pode usar para te entregar uma palavra. E eu lembro que depois de tudo isso que eu passei, Deus ele sempre usou alguém para falar comigo, para me dar uma palavra. E eu lembro que nesse dia que eu recebi essa palavra, era assim, era um dia que eu não estava muito bem e Deus falou comigo, sabe? Através do pastor Josimar, falando que não era para me se preocupar, que a bênção já estava chegando. Então, Deus é maravilhoso. Ele cuida dos filhos, né? Ele cuida de quem ele ama, quem dá lugar, espaço para ele trabalhar. É, E o Senhor, ele avisa tudo que vai acontecer conosco. Seja bom ou ruim, o Senhor, ele vem avisar. Ele não nos pega de é, surpresa, né? E nós tivemos aquele momento na festividade lá no Parque São Sebastião, da igreja mesmo. E Deus usou o pastor Miqueias para falar com ela, que não sabia, né? Por isso que é é, bom, a gente entende que é o próprio Deus falando. Falou, então a igreja toda se emocionou, chorou. Quem conhece principalmente a história, né, sabia. Não só vocês esperavam muito isso, nós também. Todo mundo nesse pedido, Nesse né? pedido, Senhor, abençoa a Senhor, Dani, mas com esse presente de novo de ser de mãe. ser mãe, e não vai ficar só nesse, né, Dani? Deus, quando Deus fala que vai dar em dobro, não é de uma vez. O Senhor, ele vai acrescentando, ele vai trabalhando. Então, que o Noah vem com muita saúde, vai alegrar muito vocês.
Nada substitui a Lorena, a gente sabe disso. Sim, Mas ela está muito bem cuidada, guardada nos braços do Senhor. Eu falo, é quando a gente verdade. vai, pastora, num velório de crente, de cristão, a diferença. A gente sofre, mas é consolado pelo Espírito Santo, não é desesperador. A gente chora, mas é aquele chorinho ali, todo mundo chorando, mas tendo a certeza para onde a pessoa está indo, né? Então, por É isso que a verdade. gente tem que ficar aos pés do Senhor, porque o consolo vem dele. É Esse verdade. consolo É, só ele pode, não tem palavra, não tem abraço, não tem nada, é ele. E ele trabalhou na sua vida e na vida de quem permitir ele trabalha, Sim. né? E verdade. outra coisa, a gente assim não tem como mensurar, pastora Josi, o que é perder um filho, até que você perde. Ninguém Olha, consegue falar, eu imagino. Eu não imagino porque eu nunca passei. Então, a lei da vida que a gente entende é o quê? Os mais velhos serão recolhidos primeiro, né? É a lei que a gente sim, aprende quando a gente nasce. Só que quando tira de um pai, de uma mãe, é diferente. É diferente. A gente não consegue mensurar essa dor. É só o Espírito Santo, por isso que ele vem, mas é tudo experiência para vocês. Que muitas pessoas sim. vão, né, vir no caminho de vocês, passarão por vocês e vocês vão ajudar. Glória Porque a você vai Deus. falar de É verdade. causa. Eu sei o que é isso. É. Todas Sim. as Igual você mulheres que eu... falou, Pode falar, Dani. igual a irmã falou, a dor de você perder um filho não é a mesma dor de você perder outra pessoa. Não. Uhum. Porque eu perdi o meu irmão, né? Eu perdi o meu irmão e eu senti a dor da perda dele. Só que quando eu perdi a minha filha, foi uma dor totalmente diferente. É diferente. Assim, é algo que você acha que você não vai conseguir viver. Que a metade de você morre junto com o seu filho. Que aí E está a também importância de você ter o Espírito Santo É. para curar, né? Para mudar essa Trazer. história, para te ajudar. Porque se você não tiver o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito Santo, realmente você corre um grande risco de cair num poço sem fundo. Né? Você corre o risco de sofrer por toda a vida aquela situação e não conseguir Uhum. superar nem ir adiante. Mas com a ajuda do Espírito Glória a Santo, é Deus. isso que nós queremos deixar bem claro nesta tarde. É que tudo em nós é o Espírito Santo, é o amor de Deus, é Jesus trabalhando por nós. Eu quero, assim, a mensagem que nós queremos deixar é que você saia desse poço, mas para sair desse poço, você vai precisar aceitar o Senhor Jesus como o único e salvador da tua vida. Não tem outra forma, não tem outro jeito a não ser o Senhor Jesus. É só ele. Não tem medicação, não tem psicólogo, não tem médico, nada. O máximo que vão passar, né, é remédios para controlar a sua ansiedade, mas o Espírito Santo, ele trabalha no instantâneo. Glória a Deus. Ele cura, ele muda a situação. E você escutar uma mãe declarar o que a Dani declarou hoje, é realmente porque a presença do Espírito Aleluia, Santo Jesus. esteve com ela, é porque realmente ela foi curada, ela é uma testemunha viva de que o Espírito Santo, ele age em nossas vidas. Amém. Então, saia dessa situação, não fique sofrendo desta forma. O Senhor tem coisas lindas, tem coisas extraordinárias para a sua Verdade. vida. Não está tudo perdido. A situação não é o ponto final. Ponto final quem coloca é eu. O ser humano, nós somos tendenciosos, na hora de uma situação difícil, colocar um ponto final e dizer, acabou, não tem mais jeito, não vai dar mais certo, não aguento mais. Mas o nosso Deus, nesta tarde, ele quer pôr uma vírgula. Aleluia, Ele está Jesus. dizendo assim, ó, tem continuidade para a Glória tua a Deus. história? Sim. Eu ainda tenho muito a fazer através de você. Há um propósito. E enquanto seus dias não for findado aqui na terra, significa dizer que o propósito dele na sua vida não acabou. Então ele ainda conta com você. Então nosso intuito é trazer essa palavra de vida para você que está sofrendo, para você que acha que não tem mais jeito. Tem mais jeito, sim. Aleluia. Abra o teu coração e tenha essa experiência extraordinária com o Senhor.
deixa ele trabalhar, dá essa oportunidade a ele, dele mudar essa situação, dele trabalhar na tua vida, e não só você será edificada, como todos que estão à sua volta vão ver o que Deus fez. A Dani alcançou outras vidas através do que Deus fez na vida dela. A família dela foi edificada. Então você também, o Senhor quer te usar para isso. Saia desse poço, saia dessa situação. Esse não é o lugar que o Senhor preparou para ti. Como diz a pastora Thalita, você dá conta. Você consegue vencer. Você consegue passar por essa situação, sim, como outros passou. Você também vai conseguir. O segredo nós estamos te dando, nós estamos te contando. É aceitar o Senhor como Salvador da tua vida. Não estou falando de religião, eu estou falando de aceitar Jesus e dizer a Ele: guia a minha vida, controla os meus caminhos, muda o que o Senhor quer mudar de mim. E pode ter certeza que tudo será diferente. E você será a próxima a contar um testemunho da parte do Senhor, dizendo o que Ele fez. Porque todas as vezes que nós recebemos algo da parte do Senhor, uma bênção da parte do Senhor, o nosso papel é testemunhar as bênçãos do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e outras vidas alcançadas. E Ele conta com você para isso. Tá bom, queridos? Eu quero, neste momento, pedir... Dani, tem mais alguma coisinha para falar? Já acho que... Então, é o que a pastora falou, né? Não é questão de religião, mas a gente tem que aceitar Jesus, que isso que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza, e que Ele pode fazer na vida de qualquer mulher, de qualquer pessoa. E eu, assim, esses últimos dias, eu ando recebendo testemunhos de pessoas, porque eu cheguei a postar um vídeo no YouTube contando o meu testemunho, contando o que Deus fez e contando a transformação que foi na minha vida. Então, esse vídeo chegou em muitas pessoas, muitas pessoas. E até hoje eu estou recebendo um testemunho de pessoas que não me conhecem, assim, que eu não conheço, histórias que, tipo, precisava, gente falando assim pra mim, eu precisava ouvir isso, sabe? Eu reclamava, e não é só questão, tipo, de perda, assim, que essa pessoa perdeu, mas de qualquer outra situação que ela estava vivendo Qualquer na vida área da dela, vida, né? qualquer área da vida dela. O que eu falei, Deus tocou o coração dessa pessoa. Glória a Deus. Então, o meu testemunho, por mais que seja um testemunho assim muito difícil, um testemunho com uma história que não tem um final assim feliz, assim, de você perder um filho, mas tem um final feliz da transformação que foi na minha vida, né? Propósito foi Então, concluído, né? o propósito, a Lorena, ela veio com um propósito e ela cumpriu esse propósito e Deus levou ela de volta. Exatamente. Então, o que Deus está fazendo através desse vídeo que eu postei na internet, tem muitas pessoas sendo alcançadas, muitas pessoas me mandando mensagens, falando que foram tocadas, falando que eu sou uma pessoa muito forte por estar conseguindo, sabe, viver. Mas não sou eu, não sou eu, sabe? Sim, Exatamente. é Jesus que vive em mim. Então, a partir daquele dia que eu vivi tudo isso, eu senti como se já não fosse mais eu, mas sim o Espírito Santo tinha tomado a minha vida. Eu já não me reconhecia mais. Então, Deus fez comigo, não é porque eu sou especial, que Jesus ele me ama só eu, mas ele ama a sua vida também. Por mais Exatamente. que sou ele ainda, ele também te ama. E o que ele fez comigo, eu tenho certeza que ele pode fazer com você. Ele pode fazer com qualquer pessoa que aceite a ele. É igual eu falei, está te esperando. Ele sempre está ali esperando. Só basta você querer, você querer e você buscar ele. Então eu acredito que Deus pode fazer com qualquer pessoa o que ele fez comigo. E Amém. foi algo Glória a Deus. que não tem palavras assim para definir tudo, porque eu só dei uma resumida no que Deus fez comigo. Eu só resumi,
e ele trabalha todos os dias no meu coração. Ele transforma todos os dias no meu coração. E isso é só um pouco do que Deus pode fazer na nossa vida. Isso é só um pouco do que Deus pode fazer na Ô, nossa Dani, você vida. já está no finalzinho da gestação, né? Já vou fazer 38 semanas Ih, amanhã. glória, que maravilha. Logo, logo tem um novo despertador aí na casa. Glória a Ó, Deus. estou ansiosa por terminar. Amém. Dani, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Que Deus continue te honrando, te capacitando, te dando essa graça, sabedoria para buscar a presença dele todos os dias. Que a presença do Espírito Santo seja assim real mesmo dentro do seu lar, viu? E eu tenho certeza que é só o comecinho de tantas coisas lindas que o Senhor ainda tem para realizar. E estamos aqui orando e na torcida da chegada do Noah. Tá bom? Que Deus abençoe. Quero Silvana? agradecer pela oportunidade. Amém, querida. Quero agradecer pela oportunidade de vocês terem me chamado para eu compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida. E que Deus abençoe todos os dias a vida de vocês. Amém. Que todos oram por mim, pela minha família. Amém. E logo Deus está aí para alegrar a nossa vida. Glória a Amém? Deus. Amém. Amém. Agradecer a Deus mesmo, né? Em tudo, em tudo. Nós devemos dar graças ao Senhor. Verdade. E você já está vendo o trabalhar do Senhor através da tua vida, quantas vidas estão sendo alcançadas. Então, para a gente ganhar almas para o Senhor, olha o processo que nós passamos. Mas vale a pena. Vale muito a pena. É isso que a gente precisa lembrar todos os dias. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena sofrer por esse Jesus. Porque logo nós estaremos lá junto com ela. Nós estaremos lá juntinho com ela. Então, continue, persevere mesmo. Deixa Deus te usar, porque muitas vidas serão alcançadas através do seu testemunho. Então, nós temos que ter experiências, testemunhos com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Glória a Deus. É só quem vivencia, só quem, né, que vive isso sabe explicar esse sobrenatural, o que é o sobrenatural do Senhor. É renunciar às nossas coisas, ao nosso querer, à nossa vontade, para viver a vontade do Senhor. E isso não é para qualquer um. E você foi escolhida pelo Senhor para viver isso. E Ele vai te capacitar cada vez mais. Amém. Viu? Amém. Que maravilha. Irmãos, eu quero assim, agradecer a todos que participaram dessa live. São várias irmãs. Eu estou vendo aí a missionária Luciana Firmino, a nossa irmã Madalena, a nossa irmã Flávia, a nossa irmã Arlete, a pastora Mundi. São vários nomes. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Que esta palavra que foi ministrada nesta tarde possa trazer mudança, transformação para a vida de vocês em alguma área, né, que o Espírito Santo esteja trabalhando. Eu tenho certeza que a palavra ela vai frutificar e o Senhor vai mudar situações, mudar a história, dar um novo rumo. E eu louvo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. O pastor Josimar também eu quero agradecer, tem nos acompanhado. Né? Eu até falei na live anterior, a primeira eu fiz, a segunda a missionária Silvana. Às vezes a gente fala tanto com mulheres que a gente fica falando, né? Mulheres, né? Mas a gente sabe que a live tem alcançado a vida de mulheres e de homens de Deus também, que tem intercedido por nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que tem estado conosco. A próxima semana teremos aí a live com um tema também muito forte e eu quero convidar você a não perder. Eu quero convidar você a estar aqui conosco, que será o tema perdão. Meu Deus, que tema forte, que tema que traz cura, traz libertação, quebra cadeias. É um tema que abre um leque extraordinário. Quantas bênçãos, né, estão retidas em nossa vida porque não liberamos o perdão. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E será ministrado com a pastora Alexandra, ali de Serra Azul, estará conosco. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Queridos, que Deus abençoe. Eu amo vocês, viu?
Amo vocês. Que Deus abençoe a cada uma de uma forma Em toda nome de especial. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, Pai, Deus abençoe.